Afinal de contas, a gente cria novas histórias ou a gente só repete as mesmas o tempo todo mudando os personagens e a ambientação? Vários artistas fizeram esse questionamento ao longo dos séculos e a gente chegou numa resposta, um pouco estranha, mas chegou. Só existem 36 histórias no mundo. E quando eu digo história, não estou falando de estrutura, como por exemplo a jornada do herói, que é aquela estrutura dos blockbusters. Porque a jornada do herói pode mudar, existe a polaridade oposta dela, que é a promessa da Virgem, tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, pode clicar aqui em cima, mas a estrutura você pode adaptar, você pode ir fazendo outras coisas. Na narrativa existe uma coisa que só tem 36 opções. São as situações dramáticas. O que são situações dramáticas? Imagina que você pega uma história e dá um zoom nela. Você vai ver vários momentos ali dentro. Esses momentos, por exemplo, uma pessoa caindo de paixão por outra, outra descobrindo o adultério, outra começando a fazer uma busca por vingança por causa de um crime. Essas situações tem um limite de 36. Foi lá em 1700 que um italiano chamado Carlo Gozzi começou a elencar esses momentos da vivência humana. Isso passou pelas mãos de vários artistas até chegar em Georges Poult, um francês que escreveu o livro com as 36 situações dramáticas. E acreditem, várias pessoas não conseguiram aceitar que só existisse 36 situações que os seres humanos passavam na vida. Eu também não consegui aceitar no começo, mas todo mundo que tentou encontrar uma nova não conseguiu. É possível que no futuro a gente consiga encontrar uma nova situação? Sim, mas até agora, desde 1700, ficamos nessas 36 situações. Antes de eu falar para vocês dessas situações, a gente tem que analisar um pouquinho por que existe essa limitação. A gente tem que entender que elas nascem dos conflitos humanos, né, que vêm a partir das emoções. E a gente tem um limite de emoções. A gente tem raiva, tem felicidade, amor, tristeza, enfim. Tem um grupo ali que não é infinito. Então é mais do que aceitável que as situações provocadas por essas emoções acabem sendo as mesmas. No fim das contas, os seres humanos estão vivendo as mesmas coisas o tempo todo. Muda a cultura, muda o país, muda os personagens, mas no fundo é sempre a mesma coisa, e é isso que são as 36 situações dramáticas. Enquanto eu for lendo aqui pra vocês, vão colocando aí nos comentários exemplos que vocês forem lembrando de filmes que usam isso, ou livro, ou série, ou qualquer coisa narrativa. Vamos lá, a primeira é a súplica, uma situação em que um personagem perseguido suplica por algo para uma figura de autoridade. A segunda é libertação. Uma pessoa está sob o poder de um ameaçador e é salva pela figura do Salvador. A terceira é um crime que gera uma vingança, ou seja, um crime sem julgamento leva um vingador a buscar justiça. 4. Vingança de um aliado contra outro aliado. Então a situação é o seguinte: dois aliados entram em conflito por causa de uma vítima, que era amiga de ambos. Um aliado é tido como culpado e o outro é tido como vingador da vítima. A quinta situação é perseguição. Uma pessoa foge de uma espécie de punição por causa de um conflito que ou foi um mal entendido ou ele não sabe qual foi esse conflito e alguém começou a perseguir ele, ele começou a fugir. 6. Desastre. Um poder é derrotado pelo seu inimigo ou, em alguns casos, um poder é informado da derrota por um mensageiro, como no caso de um rei que chega um mensageiro e fala: perdemos a guerra. Então também entra nessa situação. 7. Vítima de crueldade ou infortúnio. Uma figura sofre um infortúnio. 8. Revolta. A figura do conspirador, que é uma pessoa que está numa situação inferior, se revolta contra a figura do tirano, que é uma pessoa que está numa situação superior. Então qualquer situação em que alguém inferior se revolta contra superior é a revolta. 9. Investida ousada. Uma pessoa audaciosa toma um objeto, algum item do adversário, através de força ou de inteligência. 10. Sequestro. Uma figura está sendo protegida por um guardião e é sequestrada por outra pessoa. 11. Enigma. Um interrogador apresenta um problema a um investigador que inicia uma busca. É literalmente alguém apresentando um enigma para outra pessoa. 12. Obtenção. Uma figura solicita que o adversário ceda algo que tem em sua posse, mas ele o recusa. Ou um árbitro decide quem fica com o objeto desejado pelas duas partes. 13. Inimizade de laços. Duas pessoas odiadas ou malévolas acabam se juntando e conspirando juntas. 14.
Rivalidade familiar. Existe uma figura que causa rivalidade entre duas pessoas de laços próximos. Essa figura escolhe um ao invés do outro. 15. Adultério assassino. Dois adúlteros conspiram para matar a parte traída. 16. Loucura. Uma figura fica louca e faz mal a uma vítima. 17. Imprudência fatal. Um imprudente, a pessoa, perde um objeto ou faz mal a outra pessoa. 18. Crimes passionais involuntários. Dois amantes quebram um tabu sem saber até que uma terceira figura revela a situação para eles. Por exemplo, o Édipo, que estava como amante a sua mãe e eles não sabiam dessa situação. Foi uma terceira figura que chegou para eles e falou: você é filho dela, você é mãe dele. Então aí eles descobriram. 19. Assassinato desconhecido. Uma pessoa é vítima de assassinato, mas ninguém a reconhece. 20. Autossacrifício para um ideal. O herói sacrifica uma pessoa ou um objeto pelo seu ideal, mas outra pessoa toma o crédito do ato. 21. Autossacrifício pelos seus. O herói sacrifica uma pessoa ou objeto por outra pessoa, mas outra pessoa novamente toma o crédito do ato. 22. Sacrifício passional. Um amante sacrifica uma pessoa ou objeto pelo seu amor, mas mesmo assim, essa figura que ele ama é perdida para sempre. 23. Necessidade de sacrificar entes queridos. O herói tem que sacrificar um ente querido por causa de uma necessidade importante. 24. Rivalidade de superior versus inferior. O personagem inferior ganha do superior. 25. Adultério. Duas pessoas traem uma terceira pessoa. 26. Crimes passionais. Um amante e um amado quebram um tabu ao começarem uma relação. Nesse caso, diferente do outro, eles têm consciência disso. 27. Descoberta da desonra do amado. Uma pessoa descobre um ato desonroso feito pelo seu parceiro romântico. 28. Obstáculos para o amor. Dois amantes encaram um obstáculo juntos. 29. Um inimigo amado. Um personagem ama o inimigo e outro personagem o odeia. Por este motivo, eles entram em conflitos sobre o que fazer na situação. 30. Ambição. Uma pessoa ambiciosa procura algo cobiçado e sofre oposição por isso. 31. Conflito com Deus. Um mortal e um ser imortal entram em conflito. 32. Ciúme enganado. Algo provoca ciúmes em um personagem erroneamente. Essa figura não compreende completamente a situação e por isso se sente assim. 33. Julgamento errôneo. Uma pessoa julga outra de forma equivocada, enquanto o verdadeiro culpado não sofre nada. 34. Remorso. Uma pessoa prejudica alguém ou comete um pecado e uma outra figura tenta entender a situação. 35. Recuperação de um perdido, ou seja, uma pessoa busca algo perdido e encontra essa coisa ou esse alguém. 36, que é a última, perda de entes queridos. Uma pessoa presencia a morte de um ente querido pelas mãos de um executor. Essas são as 36 situações dramáticas. A gente pode tentar pensar na coisa mais mirabolante possível, de um alienígena que se apaixona por um espírito, mas vai acabar caindo ali dentro da mesma situação, de pessoas que se apaixonam, ou até pessoas que se apaixonam quebrando um tabu, que já existe essa situação. Então a gente sempre vive as mesmas coisas. Pensando nisso, meu questionamento fica aí para vocês comentarem. Quantas dessas situações vocês já viveram na vida de vocês? Coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já ia esquecer disso, clica no gostei, se inscreve, quem puder compartilha e eu vejo vocês no próximo episódio.